Paranaense. Tanto que no primeiro jogo o Curitiba já tem uma preocupação. Internacional de Porto Alegre no meio da semana e no sábado a estreia contra o Cascavel. Há uma predisposição, inclusive da comissão técnica, de colocar um time que vai jogar contra o Internacional e depois um outro que possa jogar contra o Cascavel, porque o espaço de tempo é pouco. Então esse trabalho está sendo muito bem feito pela equipe do Curitiba e hoje foi muito elogiado esse trabalho aqui em Foz do Iguaçu, principalmente a estrutura que o Bourbon tem dado para que o Curitiba possa fazer esse trabalho, de recuperação rápida dos jogadores, para que eles possam estar aptos para fazer a estreia. O Curitiba vai fazer 2 jogos amistosos, 2 jogos treinos, pode dizer assim, contra o Toledo e contra o Foz, e depois faz a estreia contra o Internacional. Deve ser o time titular contra o Internacional e deve ser um time misto contra o Cascavel. 11h41. Bom dia, Osmar Antônio. Osmar, eu estava entrevistando o Jorge Miguel Samek, presidente da Itaipu Nacional, ficou conosco aqui 1 hora dando entrevista para nós aqui na sexta-feira passada. Eu toquei no tenor e falou assim, o meu amigo, eu falei, olha, o Osmar está grande, está crescendo. Osmar, bom dia, obrigado por você ter vindo aqui aqui na Rádio Cultura. Ô, Nelson, eu que agradeço. Para mim uma honra estar aqui na Rádio Cultura. Quando se fala em rádio aqui em Foz do Iguaçu, o primeiro nome que vem à cabeça é a Rádio Cultura. É uma rádio tradicional, uma rádio que atende a comunidade, é uma rádio que tem uma audiência muito grande. Para quem não conhece ainda a estrutura física que eu estou conhecendo hoje, é impressionante a maneira como você cuida aqui do prédio da Rádio Cultura. É um local muito bonito, muito agradável, estúdio realmente muito bonito. Então, para mim, é uma honra realmente estar aqui. Você sabe que eu gosto muito de você e eu queria já há muito tempo de fazer uma visita aqui na Rádio Cultura. Ontem à noite saí até jantar com uns amigos aqui de Foz e quando eu falei que viria aqui hoje, né, todo mundo ficou assim muito contente e dizendo que iam ouvir, inclusive, porque é uma rádio realmente muito respeitada. Então, antes de qualquer coisa, parabéns e pelo que representa a Rádio Cultura para o povo aqui de Foz do Iguaçu. Realmente é uma rádio muito importante que atende a comunidade. E um prazer realmente participar de um programa contigo, né? Nós que já fazemos o programa na rede CNT, todos os domingos, a partir das 10h30 da noite, e realmente é um prazer reencontrá-lo agora aqui na Rádio Cultura, e muito bem acompanhado. Eli, eu tive a honra de conhecer já há muito tempo. Encontrei o Eli lá no estádio do Flamengo, outro dia no treinamento do Curitiba. Hoje pude conhecer o Júlio, que faz parte aliás, o Júlio você já conhecia, né? Não, mas eu vi o Júlio lá na tua casa aquele dia, porque o Júlio foi igual o The Flash, né? Ele passou lá muito rapidamente no churrasco, né? Eu estava falando isso com o Júlio, mas já conheci de ver rapidamente. Hoje pude conversar com o Júlio, enfim, conhecendo também todos os demais membros aqui da tua equipe. E ontem, quando eu estava voltando para o hotel, que programação espetacular. Até falei com ele e com o Júlio hoje, que programação espetacular. A qualidade das músicas que você estava tocando era por volta assim de 1 e pouco da madrugada, quer dizer, fugindo daquele sertanejo horroroso universitário, né? Então, Obrigado. Não, obrigado. Exatamente, fugindo daquilo, fugindo do lugar comum, sabe, tocando música de qualidade. Então, eu, Dorival Crispim, voltando para o hotel, ouvindo a Rádio Cultura, uma programação excelente. Parabéns. Som bom estava a rádio? Espetacular. Espetacular. 11h44. Bom, agora, paga o moço aí, por favor. Obrigado, Osmar. Com todos esses... É só a verdade. Osmar, a Edna da Vila Holanda, ela está ligando aqui, diz que parabeniza a Rádio Cultura por sempre ajudar a população. Ela diz que a cultura é a porta-voz do povo. E ontem eu aqui no programa fiquei extremamente emocionado com aquela senhorinha que veio aqui, disse que passou pelas terras gaúchas, lembrou de mim, comprou um vinho por uma situação que nós, na condição mais de advogado, junto com o doutor Caetano, acomodamos a vida de muita gente. E ela ficou assim sensibilizada, e eu fiquei também sensibilizado. E eu quero cumprimentar aqui, porque aqui eu não conhecia de nome, não tinha tido o prazer de conhecer pessoalmente, mas o Valdir Barbosa está aqui conosco, e que também é egresso do meio do rádio. Valdir, obrigado pela tua participação, você é diretor do Curitiba, essa entidade esportiva brasileira de renome internacional, e a gente fica muito agradecido quando tem visitas de gente tal qual o cargo que você ocupa. Obrigado pela sua presença aqui. Muito bom dia, doutor Nelson. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Rádio Cultura, que
eu também sou oriundo do rádio, né? 17 anos, melhor dizendo, de Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, junto com TV Bandeirantes. E a partir daí, de 18 anos para cá, eu passei a ocupar cargo de assessoria de imprensa no Cruzeiro Esporte Clube, gerência de futebol, diretoria internacional, e agora estou aqui no Coritiba, com muito prazer. E eu estava ouvindo vocês comentarem, rádio realmente é prestação de serviço, rádio é informação, e vocês o fazem de uma forma muito bacana. A gente sabe da importância da Rádio Cultura na região toda aqui. E eu, como oriundo, eu conheço as principais rádios do Brasil. A gente é viciado em rádio, você procura... Hoje você ouve rádio de qualquer lugar do mundo. De Tóquio você ouve a Rádio Cultura, não tem mais segredo, né? Não precisa daquelas ondas curtas. Acabou. 69 metros. Não, acabou, 120, sei lá quanto, 49. 31. Hoje não, hoje é FM, AM, pronto, acabou e todo mundo ouve. Então, é um prazer estar aqui. E não é a primeira vez que venho a Foz. Em 2003, o Cruzeiro, quando ganhou a Tríplice Coroa, esteve aqui numa pré-temporada também, com o Vanderlei Luxemburgo, e quando o pessoal me disse, vamos para Foz, eu falei, não quero nem saber, estamos lá, porque realmente é um lugar espetacular, agradável. Eu digo para as pessoas, o Coritiba está trabalhando no padrão FIFA, no mesmo hotel Bourbon, onde ficou a seleção da Coreia, e no mesmo campo onde treinou a seleção da Coreia, que é o campo do Flamengo. Tá bem o gramado, tudo certinho. Espetacular. Você sabe que aqui o setor de turismo, e principalmente comandado pelo Gilmar Piola, que é o superintendente de comunicação da Itaipu Nacional, foi quem encampou muito bem para dar essa estrutura, digamos, de logística para a seleção coreana poder treinar. E daí os dois estádios que nós temos aqui são acanhados, evidentemente, mas para dar uma estrutura necessária, como diz você, nesse padrão FIFA, de vestiário, de campo e tal. Que bom que o Curitiba está num bom ambiente, então. Ótimo ambiente. E em todos os aspectos. O clima é bom. É muito quente. Não, é melhor você trabalhar no clima quente do que no clima frio, em pré-temporada. Porque o clima frio te prende em algumas coisas, e o quente não há problema. Você atrasa um pouquinho. Começa ao invés de 4, 5 e 15, até às 7h30 da noite você tem luz do dia, não há problema nenhum, né? Então, estamos muito bem, esperamos que com esse novo time do Coritiba, a gente possa, esse ano, fazer uma campanha mais segura, mais tranquila, beliscar já de início o Campeonato Paranaense, o que pensamos, e fazer um bom Campeonato Brasileiro. Valdir, Diga. O Júlio trouxe destaque agora há pouco, e nós estamos falando ali da Copa do Mundo. O local, realmente, para a imprensa, por exemplo, ali no campo do Flamengo, é espetacular. Muito bom. Fantástico. E eu tive muitas brigas pelo Twitter, assim, com o Ricardo Gomide, na época, que ele era diretor do Ministério dos Esportes, na Copa do Mundo, porque se dava para o pessoal da FIFA, e principalmente para o Jerome Walker, um tratamento de chefe de Estado. Eu achava aquilo absurdo. Ele chegava em Curitiba, tinha batedor para ir buscá-lo no aeroporto, um carro oficial do governo. Tinha batedor para levá-lo na arena, com um carro oficial do governo. E eu tinha, como cidadão, eu tinha acesso ao Gomide, eu brigava com ele porque eu achava aquilo um absurdo. Sabe, o cidadão comum, para chegar, por exemplo, do centro até a arena, lá em Curitiba, ele demorava, pegava trânsito. E vem um cara, eu digo cara mesmo, vem um sujeito de uma empresa privada, porque a FIFA é uma empresa privada, e tinha tratamento de chefe de Estado. E agora? Cadê os caras que davam tratamento de chefe de Estado para o Jerome Walker? Entendeu? Então, é verdade. Então, é um absurdo. Tem coisas que Osmar, a gente vê lá na frente. Osmar, eu tenho uma preocupação muito grande. Eu não quero ser saudosista, não quero ser romântico, a ponto de você dizer que o presidente do time tem que tirar dinheiro do bolso, tem que falir nos seus negócios para tocar time de futebol. Você, em cada estado, você vai ter histórias aí de muita gente que fazia isso. Essa paixão toda, né? Eu sou de um tempo que um jogador de futebol contemporâneo ao Falcão e até fisicamente parecido, loiro como tal, ele saiu do Internacional com
condição individual. Ele foi jogar no Concórdia porque a namorada dele trabalhava lá. Então, quer dizer, é de um outro tempo. Eu conversando com o Cico Pira, ele disse que fizeram uma vez, jogando em Manaus, eles fizeram lá um fástico nacional e tal, e já foram buscar um troco numa das Guianas, na Guiana Francesa. E aí eu acho que era o Aimoré Moreira, que era o técnico do Botafogo na época, e preocupado com a gurizada, né? E a gurizada ia ir para o tal do zonão mesmo, né? Muito preocupado, porque depois haja bezetacil na época para resolver a situação. E aí é o seguinte, diz que daqui a pouco, claro que eu estou encurtando, vamos dizer assim, a história, daqui a pouco aparece uma namorada na garupa de uma bicicleta e de chinelo de dedo. Aonde que para um médico... Sabe quem é que estava nesse time? Manga, da seleção brasileira, Gerson, da seleção brasileira, Zagallo, da seleção brasileira, Garrincha, da seleção brasileira. O que não era da seleção brasileira era o Sicupira e os 3-4. O resto era tudo jogador da seleção brasileira. Imagina onde você possa comparar hoje o Messi, o Neymar se hospedando nesses locais e tendo esse tipo de história para contar no futuro. Não tem mais, não existe mais. Uma bobagem, eu quero começar aqui a fazer o seguinte. Mas o que eu queria concluir? Quando virou um negócio, e só negócio, entendeu? Eu sou um dos poucos que não, né? Que até Gramado já estão tirando dos estádios. Entendeu? Até Gramado já estão tirando dos estádios. A Arena vai colocar. Então nós vamos fazer um negócio. Ninguém pode desprezar as marcas esportivas. O PIB da Áustria é muito menor do que se vende de produtos esportivos ligados ao futebol no mundo, eles. Ao futebol, não é ao esporte, ao futebol. Futebol é o terceiro negócio lícito Hoje no mundo. Do terceiro negócio. Então ninguém pode desprezar essa força, mas caramba, vamos voltar a pensar em futebol. Vamos pensar a voltar em futebol, né? que fica um pouco difícil. E eu vou fazer uma provocação aqui para vocês. E eu já coloco os colegas aqui na conversa. Há dias, Valdir, eu estava vindo por estradas gaúchas e ouvindo um programa na Rádio Gaúcha de Porto Alegre, com quem a gente mantém até cadeia, parceria e tal, em alguns jogos de transmissão da Rádio Gaúcha. E estavam tratando da Sul Minas. O pessoal ali, repórter, o entrevistado era o presidente do Internacional. E tratando de futebol, e tratando de contratação, aqui, ali, e não sei o que e tal. Eu vou fazer um rodeiozinho. Hoje o Paraná é a quarta economia do Brasil. A economia paranense ultrapassou a economia do Rio Grande do Sul. A cidade de Curitiba, em população, ela já é maior que Porto Alegre, em população. No entanto, o Curitiba é de 1909, o Atlético é de 1924, o Atlético campeão brasileiro, o Curitiba campeão brasileiro, e tal. O Atlético já com uma estrutura, fazendo inveja a qualquer time do mundo, aonde a seleção da Espanha, que eu diga, veio, se hospedou, treinou, se sentiu bem, não reclamou de nada, ao contrário, elogiou, ou seja. Mas o que você notava, Valdir, é que o futebol, eles tratavam o Santa Catarina, Paraná e tal, como quem está lá, um dos últimos na fila e ajoelhado. Não é como se não existisse. Não, eles colocam aqueles 12, os 4 do Rio de Janeiro, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul, como grandezas maiores. Ninguém desconhece o tamanho e o valor e o histórico dessas equipes que a gente está fazendo. Mas eu vejo o futebol paranaense um tanto quanto acanhado ainda. Você vê dessa forma ou não, Rodrigo? Olha, ainda não chegou ao patamar desses clubes que você citou. Às vezes o pessoal do Coxa não gosta, mas uma estrutura que a gente fala do Atlético do Paraná é uma estrutura talvez a melhor do Brasil. Isso eu sempre disse, é inegável, é uma estrutura física, basta chegar, olhar e sentir, e conhecer os outros, né? O Coritiba tem uma estrutura muito boa também. Eu te digo que o Coritiba tem estrutura melhor do que a maioria dos times do Rio de Janeiro. A estrutura física do Coritiba, o estádio para 40 mil pessoas, não é um estádio de luxo, mas é um estádio que acomoda muito bem as pessoas, de fácil acesso. O gramado do estádio do Coritiba também é padrão FIFA. O CT do Coritiba, claro, que carece de algumas melhorias, mas os campos são muito bons, uma localização privilegiada.
E eu te digo que o futebol mineiro e o futebol gaúcho, eles tiveram um crescimento nos últimos, talvez, 15 anos devido aos títulos que eles conquistaram, né? Nós temos que entender que Paraná também conquistou 2 campeonatos brasileiros, o Atlético chegou a uma final de Libertadores, o Coritiba recentemente a 2 finais de Copa do Brasil. Isso aí demonstra o crescimento do futebol no estado. Talvez o que falte mais aqui seja a conquista de mais títulos, para que você possa realmente se colocar numa prateleira do primeiro grupo do futebol brasileiro. Agora, nós temos equipes que vivem de fama. Botafogo, Vasco da Gama, isso aí está vivendo de nome já há uma década, né? E eu acho que os curitibanos têm que valorizar um pouco mais o produto que eles têm, às vezes não valorizam tanto, né? Valorizam mais o produto que é de fora, porque o futebol de Curitiba, ele é respeitado lá fora. Talvez no momento de uma negociação, as pessoas que são profissionais, elas se aproveitam dessa timidez do curitibano, e para levar vantagem. Mas todas as vezes em que nós vínhamos do Cruzeiro, quando eu estava lá, jogar em Curitiba, tanto contra o Coxa quanto contra o Atlético do Paraná, a gente vinha com o maior prazer, primeiro pela cidade, segundo pelas condições de gramado dos estádios e pelos próprios estádios. Mas tínhamos aquela questão de, ganhar lá é bravo. Jogar em Curitiba é difícil. Pegar fanáticos pela frente é difícil. A Império é difícil. É complicado. Agora, o curitibano tem que valorizar mais esse tipo de coisa que ele tem e que lá fora se valoriza e que nós aqui não valorizamos tanto. Valdir, se você me permite, eu quero colocar o Osmar nessa conversa e eu vou passar para o Enes e os outros meninos aqui. É o seguinte, sabe o que eu noto, Osmar? O Rio Grande do Sul, ele pega o Grenal e ele incentiva aquela rivalidade 24 horas por dia. O Banrisul vai lá, coloca na camisa do Grêmio, R$10. Coloca na camisa do Internacional, R$10. A loja, a rede de lojas tal, coloca R$10 na camisa do Grêmio. Vai lá na camisa do Internacional e R$10. E aí espalha. Os CTG, os casados contra os solteiros, e vão jogar bola de bombacha, os gremistas de um lado, os colorados do outro e tal. Eles, 24 horas, eles vivem a rivalidade. Por quê? Porque isso... Eu sei que é um pouco fanista, mas isso faz com que o patrocinador, o não sei o que e tal. Eu já ouvi propaganda em Porto Alegre que Colorado ia ter desconto na costela minga. Entendeu? Então, quer dizer, é um apelo do cara ali, dizendo o seguinte, não, para os colorados, porque eu sou colorado, não sei o quê, se vier comprar costela minga aqui para o churrasco, porque tudo é um churrasco, um chimarrão no Rio Grande, e lá eles falam Rio Grande, não pode ser Rio Grande, tem que ser Rio Grande, entendeu? Então, eles fazem tudo isso, né? Não parece que essa timidez, por exemplo, eu me lembro que a maior produtora, que agora tem uma outra diretoria, a Batavo, por exemplo, ela anunciava o Corinthians. É claro que o Corinthians é uma grandeza estratosférica. Parabéns ao Corinthians que conquistou isso ao longo de sua história. Mas você não vê na camisa do Curitiba, você não vê empresas paranaenses, no caso que era a Batavo que patrocinava o Corinthians. Concordo no número gênero e grau com você. Porque os nossos dirigentes, de uma maneira geral, eles, não estou falando assim do caso do Valdir agora, que chegou e está fazendo um trabalho ótimo, né, na equipe do Curitiba, até aproveitando aqui a presença do Valdir. O Valdir conseguiu trazer jogadores para o Curitiba sem dinheiro, já com conhecimento, né, que ele tem. Trouxe aí Leandro do Palmeiras, Vinícius, enfim, o Ceará, o próprio goleiro Ellison, tudo pelo conhecimento que tem dentro do futebol. Mas você pega o Atlético Paranaense, por exemplo, ele não quer ter rivalidade com o Coritiba ou com o Foz. O Foz foi o único time, depois de muito tempo, que ganhou o ano passado dos 3 lá na capital. Então, no único campeonato. Então, o que imaginará? Vamos acabar ou enfraquecer os estaduais e criar a Copa Sul Minas. Mas você não vai criar rivalidade regional. Você tem que criar uma rivalidade estadual. Coritiba e Atlético Paranaense, eles têm que ser rivais no campeonato estadual. Sabe? Ver quem é que ganha mais estadual. E isso aí é que eu vejo que dá rivalidade. Disputar, o Atlético Paranaense não é rival do Cruzeiro. O Coritiba não é rival do Grêmio.
Não tem clássico entre os dois times, até pelo número de conquistas de cada um. Agora, o que é clássico aqui para nós? É o Atletiba. No meu modo de ver, nem Paraná e Curitiba, ou Paraná e Atlético também não é clássico, no meu modo de ver. O clássico maior do nosso estado é o Atletiba. Então, teria que valorizar isso, teria que fomentar bem essa rivalidade para criar aquele negócio, não, ou torce Curitiba ou Atlético, não, e o Paraná também, mas isso estou dizendo na capital. E ter daí criar aquela situação assim, a empresa X vai investir 10 milhões no Curitiba, não, mas eu vou ser obrigado a também investir no Atlético, entendeu? Porque é para fomentar a rivalidade. Exatamente. O que o Banrisul faz com o Grêmio, o que a Renner, né, a Tramontina faz lá, anuncia agora. Qual a grande empresa paranaense? Vamos pegar Curitiba. Curitiba tem um monte de montador de veículos. A Renault, por exemplo. Qual é uma placa no estádio? Qual é o uniforme da camisa? Nenhum. Absolutamente nenhum. Osmar, tem incentivo fiscal e não investe um centavo no futebol paranaense. A Copel, que é uma empresa de energia, pode aparecer, tem legislação para isso que permite, entendeu? Pelo menos para dar esse start, né? Diga, Valdir. Doutor Nelson Osmar, eu vejo o futebol hoje, nós vemos, né, como uma grande vitrine internacional. E o futebol acaba sendo uma vaca de várias tetas, porque na hora da política, na hora do interesse, todo mundo quer dar uma mamadinha no futebol. E depois esquecem. Eu acho que, por exemplo, essas montadoras, sejam elas alemãs, brasileiras ou italianas, ou americanas, elas têm um trabalho social muito bom. Agora, se o governador do estado fizer uma solicitação no momento em que se implanta uma montadora dessa, uma grande empresa no estado, eu não digo só no Paraná, Minas Gerais já fez isso uma vez, eles patrocinam. Porque o que equivale para uma montadora hoje, digamos assim, colocar 10 milhões de reais por mês no futebol do Paraná? No orçamento deles, muito pouco. Muito pouco. Agora, eu acho que falta um pouco de vontade política também. Porque todo mundo olha o futebol. O futebol, todo mundo ganha muito bem e não sei o quê, mas gasta-se muito dinheiro. E qual que é a importância do futebol hoje no contexto mundial? Imagina se a bola para de rolar 6 meses. O que acontece em Foz do Iguaçu? Não vou dizer no Brasil. Olha o desemprego que você vai ter. A questão social, o que é? Muito grande. É uma coisa absurda. Então rola-se muito dinheiro porque é um mega negócio. Mas ele tem que ter influência política para que ele possa fluir de uma forma melhor para o Estado. O Paraná, eu vejo que ele enfrenta um problema que, numa boa parte do Paraná, torce-se muito para o futebol gaúcho. Essa região aqui, por exemplo. Numa outra parte é futebol paulista. Minas passou por isso um bom período. De uma parte era só Rio de Janeiro, outra parte era só São Paulo, outra parte era mais Bahia, e ficava a grande Belo Horizonte com o Cruzeiro e Atlético. Curitiba, a partir da projeção nacional, eles crescem também dentro do próprio Estado. Isso é uma coisa natural e é uma sequência. Enes, 12,4, temperatura de 32,2, Rádio Cultura Contraponto. Diga lá, Enes. Osmar, eu não vou me atrever a fazer perguntas de futebol, porque eu vou perder para você de 10 a 0. De nada. Mas santista, desde o lançamento do sapato Vulcabras e do refrigerante Grapete, né? Pegou o Maluf fazendo a campanha da Vulcabras. Então, eu sou um torcedor, sabe, nato do futebol. Eu vejo que não tem esporte no mundo que consiga trazer vários países para o nosso país, como foi a Copa do Mundo. Não existe. As Olimpíadas ensaiam tal coisa, mas fica muito aquém do futebol. Verdade. A bola manda em tudo. A FIFA tem mais associados do que a ONU. Veja bem. Mas quando eu vejo coisas negativas, quando eu vejo, até não sabia o nome dele, tive que perguntar para ele aqui, um José Maria Marim, acusado, deportado para os Estados Unidos para responder por corrupção no futebol. Quando eu vejo um Del Nero que não pode atravessar a fronteira, nem a Ponte da Amizade, nem a Tancredo Neves, eu fico vendo o seguinte,
Eu, torcedor, sentado na minha cadeira assistindo o futebol, perdeu a graça, Osmar. Eu perco aquele entusiasmo, aquele patriotismo, sabe? Aquele nacionalismo até exagerado que você carrega como torcedor. Eu fico vendo um balcão de negócios dentro do maior esporte do mundo, que é o futebol. Então, isso aqui não é uma opinião própria. Eu estou cansado de ouvir isso em mercados, em botecos, em ônibus, sabe, em aeroportos, pessoas falando, perdeu a graça você ser um torcedor hoje, né? Com essa cambada que está aí fazendo e desfazendo, sabe, até dessa alegria que você tem. A alegria no futebol está acabando, Osmar. Mas eu acho que nós temos que separar em duas partes assim. As pessoas que realmente fazem o futebol caminhar e ser o esporte que é o maior esporte do mundo, concordo contigo, ninguém consegue movimentar tanta gente como consegue o futebol, que são os profissionais realmente do futebol. Pega igual o Valdir. Valdir é diretor de futebol do Coritiba, ele dedica 24 horas por dia da vida dele ao esporte. Você pega um jogador de futebol, nem gosto de falar muito de jogador, para mim atleta de futebol, porque hoje o jogador já não tem muito espaço, né? E jogador pode ser jogador de baralho, jogador de bolinha de gude, então é atleta de futebol profissional. Você pega a comissão técnica, você pega os outros profissionais, médico, fisiologista, preparador físico, enfim, essas pessoas levam o futebol muito a sério, mas muito a sério mesmo. Se eu estiver errado, o Valdir pode me corrigir. Esse é um lado do futebol, que é um lado muito bom do futebol, é o lado sério, é o lado profissional do futebol. Aí vem o outro lado, que é o lado da cartolagem, que daí o sujeito nunca passou perto de um campo de futebol. Tem um presidente até, eu não vou falar o nome dele, que ele é presidente de um grande time. Eu nunca vi, eu conheço essa pessoa há muito tempo, eu nunca vi ele com a camisa de futebol, sabe? Assim, para dizer, não, eu gosto do meu time, de vez em quando eu visto a camisa, ou coloco um bottom, assim, com um símbolo do meu time. Eu nunca vi, eu só vejo ele de terno e gravata. Aí entram os aproveitadores, como falou o Valdir. Futebol tem muitas tetas. Aí, o sujeito, ele é sei lá, qualquer profissão, mas ele vê no futebol uma maneira, às vezes a vaidade, um palanque, a maneira dele se projetar, que é o caso desse José Maria Marim. Esse cara é da época da ditadura militar, ele já mamava na teta do governo naquela época, e ele, sabe, se manteve aí. E o futebol é uma maneira do sujeito estar no poder. Então, esse é o lado podre do negócio. Mas o futebol em si, o esporte em si, é muito espetacular. Vale a pena ainda ir no estádio torcer, porque você pode ter certeza que aquele sujeito que entra no campo para jogar futebol, esse ele dá o suor dele. Eu nunca vi um jogador entrar em campo assim de corpo mole. Esse dá o suor dele. Aqui na pré-temporada, os jogadores acordam, hoje, acordaram às 7 horas da manhã, 7h30 estão tomando café, às 8 horas já estavam treinando, eles vão parar lá por 12h30, aí almoçam, aí 4 horas da tarde já estão na atividade de novo. Eles se entregam mesmo. Esse é o lado bom do futebol. E aí tem o lado da cartolagem. Político entrando em futebol, não é verdade? No Rio de Janeiro tinha a época lá dos bicheiros entrando no futebol. Castor de Andrade era um. Eles elegiam um governador, faziam o carnaval e faziam o futebol. Mandava. Fazia futebol, mandava. Falei besteira, doutor Nelson? Falei besteira? Não. Esses dois lados que tem que dividir realmente. Você esqueceu apenas de dizer que o presidente que você fazia referência, o Mário Celso Petralli, que ele, porque o Neto gosta do time, ele vende cadeira para o estádio, ele negocia jogador, ele faz uma série de coisas, como diz você, não tira a gravata, 12/10. Aliás, não tem nada contra a gravata, eu acho bonito as pessoas elegantemente estarem vestidas, não vejo nada demais, mas por favor, quando eu digo cuidado, nós temos que respeitar o potencial de negócio do esporte de futebol, que é do tamanho do mundo. Ok, ninguém é romântico a ponto de dizer e tal, mas quando você enxerga que não é, e outra coisa, eu tinha um jornalista amigo meu, de saudosa memória, Antônio Pimenta, Messias Pimenta, que ele dizia assim, olha, reunião, Nelson, muito fechada, ou é de idiota ou é de gangster.
Time de futebol que não se abre, que não diz para o seu torcedor, que não faz essa interlocução, que ninguém sabe o que é que acontece lá dentro, que sabe, não propicia que o torcedor tenha um achego. Quer dizer, você tem aquele estádio que tem o Atlético Paranaense para quê? Para ficar olhando de longe achando bonito? Sim, é de se contemplar, é de se elogiar quem o fez, não tem problema nenhum. Agora, por favor, bota essa torcida participar, deixa essa torcida conhecer, deixa essa torcida saber o que pensa o zagueiro do adversário que ele vai enfrentar, né? Como é que ele explica a falha que ele teve no jogo. Pois é, escorreguei e tal, nossa, não dá para dizer isso, meu Deus do céu, mas nem na Rússia tinha né, eu estou fazendo um desabafo aqui, a distância que não é o Curitiba. Júlio, o que você quer perguntar para os nossos ilustres convidados? Fazer uma pergunta para o Valdir, ele que trabalha com o futebol do Curitiba. Bom, já vieram alguns reforços para o Curitiba, né, vários jogadores do Palmeiras aí, e a torcida também está na expectativa do Felipe Menezes, né, que foi o meio-campo do Goiás. E quantas anda essa negociação aí com o Felipe, que é um grande jogador? Apenas para complementar o que disse o Dr. Nelson, eu digo o seguinte: o futebol ele é dividido em 3 partes iguais, 33,33% para cada uma delas. Nenhuma delas é melhor que a outra. Claro que a gente tem que respeitar limitações: torcida, imprensa e clube. Ninguém vive sem uma dessas partes de uma forma profissional e de destaque. O São Caetano, um exemplo, tinha dinheiro, mas não tinha imprensa, não tinha torcida. O Red Bull tem dinheiro, mas não tem torcida, não tem imprensa. Então não tem apelo comercial. Então você vai até um ponto e ali você fica estagnado. Agora, claro que temos que respeitar. O clube não pode achar que o jornalista é empregado dele e que ele não pode fazer crítica. O jornalista não pode achar que ele pode entrar no clube e invadir para ver o que ele quer, e vice-versa. O torcedor não pode invadir o gramado, entrar em vestiário. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, mas tem que haver uma ligação direta das 3 partes com a mesma importância para que o futebol possa fluir de forma bacana para todo mundo. Então, eu, graças a Deus, vim da imprensa para o clube de futebol. Então eu sei o que o jornalista precisa, a necessidade que ele tem. Às vezes você não consegue atender tudo, mas pelo menos tenta amenizar a situação do cara, do relógio dele, do deadline dele. Porque ele não está ali para fazer brincadeirinha. Se ele fala, meio-dia e 1 eu estou no ar, existe ali uma programação comercial. Valdir, nós da imprensa, e você que é oriundo, egresso do meio, é o seguinte: a gente compreende, vou dar um exemplo aqui para o ouvinte da Rádio Cultura se sintonizar. Eu estava vendo esses dias numa reportagem, o Messi recebe em torno de 500 pedidos diários de entrevista. Vocês imaginem se esse jogador fosse conceder um minuto, que seria 2, né, entre você parar uma aqui e outra ali. Claro que o jogador nunca jogaria futebol. Então a gente compreende que não dá para tirar uma grandeza, uma estrela dessa do seu preparo ali, do seu trabalho e tal, para vir atender o repórter. Que bom se pudesse, né? Que bom se a gente conseguisse esse tipo de entrevista. Um Curitiba, um Atlético, são grandezas que hoje é um profissionalismo muito sério. Mas o que eu faço referência é o seguinte: por exemplo, o Atlético Paranaense, uma determinação da diretoria, é proibido o jogador de futebol se manifestar. É proibido alguém da diretoria que não seja o presidente dizer alguma coisa. É proibido, o radialista está aqui, o Osmar. O Osmar, parabéns, o Osmar na história do Rádio Esportivo Paranaense, muito se deve ao Osmar, que foi para a justiça. É verdade. Que foi para a justiça. O Osmar fez uma demanda judicial para poder cobrir as coisas do Atlético. Pode eles. E para vocês. E graças a Deus foi vencedor. E graças a Deus foi vencedor. E o jornalista, para ir para a justiça contra uma determinada instituição, uma determinada pessoa, ele tem que ter folha limpa. Claro. Senão ele está derrubado. Agora, o Osmar é um cara que a gente conhece há muitos anos. A gente sabe da idoneidade dele, inclusive tem avalistas muito importantes. O Levir Coupe é um aval
que o Osmar tem por onde passa. O burro com sorte? O burro com sorte. O Levi é o burro com sorte. Por que a gente diz? É ele que diz, viu, Elis? Entendeu? Ele ganhou um determinado título e um cara corneteava ele no alambrado, chamando ele de burro. Aí ele ganhou o título, então ele olhou pro cara e falou, burro vai com sorte, né, parceiro? Agora, o Júlio fez uma pergunta, eu acho que o Valdir... que é o Felipe. É do Felipe, o Valdir parece dar do Felipe também. Não, Júlia, não, a resposta é que o papo estava interessante, o torcedor quer saber mais dos jogadores, evidentemente. O Felipe Menezes é um jogador que está com tudo parado. Por quê? O agente dele nos pediu até o dia 22, dia 25, porque ele tem algumas coisas para talvez resolver na Inglaterra e também no mundo árabe. Hoje, o jogador, mesmo novo, ele busca o quê? A independência financeira, e a gente não pode dizer que isso seja antiprofissionalismo. Eu acho que são até profissionais demais. A gente viu o exemplo, a China contratando meio time do Corinthians, né? Pois é. Campeão brasileiro. O Everton Ribeiro, que era do Coritiba, fez uma ótima temporada pelo Cruzeiro, estava na seleção brasileira e correu o risco de não ser mais convocado para jogar no futebol dos Emirados Árabes. Mas também, quando você olha a previsão de depósito na conta bancária em 4 anos, você não pode dizer esse cara está errado. Ele joga por dinheiro. Claro, ele é profissional. Né? Ele não joga por dinheiro, aí está com pouco dinheiro, quebra, aí vamos dizer que ele é burro, que ele gastou tudo. Não, eu acho que todo mundo tem que buscar o melhor profissionalmente que pode buscar. Mas com relação ao Felipe Menezes, a gente está aguardando. Eu conversei inclusive com o presidente, com o Gilson Kleina. Nós temos hoje 29 jogadores. Nós procuramos qualificar tecnicamente o grupo que veio do ano passado. Fizemos algumas mudanças, redução do número de jogadores, e com esses 29 nós podemos tranquilamente iniciar bem o Campeonato Paranaense e a Copa Sul Minas. Então podemos esperar um pouquinho mais para trazer mais um jogador, ou até mais 2. Não quer dizer que 30 seja o número exato. O futebol é dinâmico também, você não pode definir, são 30, são 30. Não. Pode ser 31, pode ser 29, pode ser 30, né? É o número base que nós temos para trabalhar esse ano. Então, o Felipe, só lá para o dia 22, 25, é que a gente terá uma definição se ele tem condição de vir ou não. Bom, só outra pergunta com relação aos jogadores. Surgiu aí um boato do Keirson podendo atuar no Paraná Clube. Até quando procede essa informação? Não sabemos, porque o Keirson entrou com um pedido de rescisão indireta junto ao Coritiba, conseguiu na Justiça. Ele pode ir para onde ele quiser, não existe mais compromisso entre Keirson e Curitiba até que a Justiça diga o que vai ser feito. A respeito do Keirson, eu tenho uma opinião muito particular, que é o seguinte: Curitiba fez mais pelo Keirson do que o Keirson fez pelo Curitiba. Infelizmente, ele teve lá um menino que surgiu como um talento promissor a vingar e luzir na seleção brasileira, mas que infelizmente, contusões, uma série de situações. Mas num determinado momento, eu acho que o Curitiba pagou bem para ajudar o Keirson, ajudou e tal, e de repente não teve, digamos assim, a contrapartida. Mas eu tenho que chamar um amigo nosso aqui, que participa conosco, que é o Aldo, gerente da Pernambucana. Opa! O Aldo, ele ouve, ele vem com tudo. Aldo, bom dia, Aldo. Bom dia, doutor Nelson, bom dia a todos que estão ligados na cultura. Doutor Nelson, é o seguinte, olha, Pernambucanas continua... Você torce para que time, Aldo? Rapaz, o time meu é bom, rapaz, bom demais, parmeirense. Ô Marlon, pode cortar a ligação do moço? Diga, Aldo. O Santista não gosta muito, mas tudo bem, né? Em homenagem ao Enes aqui, eu vou tirar você do ar. Mas, Aldo, diga lá, quais são as ofertas da Pernambucana? Olha só, doutor Nelson, e você que está ligado na cultura, a Pernambucanas está dando continuidade ao Saldão, né? Ela prorrogou o Saldão até sábado, agora dia 16. Você que quer comprar seu eletrodoméstico e parcelar em até 10 pagamentos sem juros no crediário próprio Pernambucanas ou nos cartões de crédito, até sábado você encontra aí toda a linha de eletro, toda a linha de celulares, televisores, geladeiras, ar-condicionado, e você parcela o preço à vista em até 10 vezes sem juros. Como exemplo, ar-condicionado split da marca Electrolux de 12 mil BTUs. Esse ar nós temos a pronta entrega, tá, gente? É um split 12 mil, com baixo consumo de energia, 1.399, e ainda parcelamos em 10 vezes de 139,90 no cartão Pernambucanas ou nos cartões de crédito, né? Você quer aproveitar essa oportunidade de comprar ar-condicionado à pronta entrega, esse é o split 12 mil da marca Electrolux.
Nós temos ventilador 40 centímetros a partir de R$ 119,90. Você que quer comprar ventilador, está quente a região, nossa, faz muito calor. Ventilador 40 centímetros a partir de R$ 119,90. Toda a linha de geladeiras na promoção, geladeira de uma porta a partir de R$ 899 em 10 de R$ 89,90. Olha, você quer trocar sua geladeira, pegar uma geladeira com baixo consumo de energia, Electrolux de uma porta em 10 de R$ 89,90. E para encerrar, todos os modelos de televisores também parcelado em até 10 vezes sem juros e uma grande liquidação de cama, mesa e banho, jogo de lençol, toalhas de banho. O jogo de lençol é bom também, o doutor Nelson. Sim, claro. O jogo de lençol é santista, tá? Não, é algodão bom, é algodão bom. Esse é bom, né? Esse é bom, Santista é algodão bom. Aldo, obrigado pela tua participação aí, bons negócios aí na Irmãos Lundgren. Era essa a razão social dos antigamente, né? Até hoje, hein? Hoje é Arthur Lundgren. Arthur Lundgren, né? Isso, é. Você sabe que se você pegar a biografia desse cidadão, ele é do Recife, né? Ele é recifense. Bom, enfim, nasceu no Nordeste, não me lembro bem. Mas o que ele teve de filho espalhado no mundo, Aldo, não conta pra ninguém, tá? Um abraço, 12 horas e 21 minutos, a temperatura de 32,4 é a temperatura, aí vai uma dica para você que deseja construir ou reformar sua casa gastando pouco. Materialize seus sonhos, na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro no material de construção Isabel, ali na Vila Cláudia, areia, cimento, cal e tudo que você precisa em materiais de construção e confira as ofertas, ferro 3/8, 30,50. Ferro a 19,50 e ferro 1/4, 12,99. Material de construção Isabel, na Vila Cláudia, o telefone é 3522-6222. Eli, nós temos indo, como dizem a turma aqui no Sul, para o pialo do programa. Não, o papo é de perder um ônibus. Dá para ficar até de tarde. Só para colocar, só para dar informação do Keynes, o Durval Lara Ribeiro, o Vavá, que é o diretor de futebol do Paraná, é muito amigo do Naor Malaquias, que é o procurador do Keynes. Certo. E o que aconteceu foi que o Paraná colocou à disposição ali a estrutura do Paraná, para se o Keynes quiser treinar lá e quiser fazer um acerto com o Paraná. Mas o Keynes até agora ainda não se manifestou. E o Keynes, ele enfrentou um problema pessoal, né? Quer dizer, familiar, com a perda do filho, um negócio que a gente lamenta, né? Isso deve tirar. A maré não está boa. E aí, com um acontecimento desse, né? Pelo amor de Deus, diga lá, Eli. Mas eu fico ouvindo aqui, estou aprendendo pra caramba aqui com vocês. Deixa eu só dar um toque aqui. O senhor falava a respeito desse trabalho que é para o Atletiba e fomentar tudo. Aqui no Paraná tem um negócio muito sério que é a rivalidade do interior do estado com o sul. Porque entre Londrina e Maringá, sempre, o clássico do café sempre foi muito forte. E aí dava uma renda e eles faziam. A grande festa é o seguinte: tinha Atletiba na capital e o clássico do café no interior. Aí as emissoras de rádio de Londrina e de Maringá faziam a campanha para que o clássico do café desse mais público que o Atletiba. Algumas vezes chegou até a bater. Bacana. E aí criou-se uma rivalidade. Só para você ter uma ideia, eu fui fazer um jogo entre o Atlético Paranaense e o Vitória, que foi no Estádio do Café. O Atlético acho que perdeu o mando de jogo, foi no Estádio do Café. E a crônica de Londrina falava: lugar de torcedor do Londrina hoje é em casa, não é no Estádio do Café, não. Você tem então tem essa rivalidade. Por isso que se fomentou essa rivalidade. E aí o pessoal tem o seguinte: eu sou torcedor do Londrina, eu sou torcedor do Maringá, e sou torcedor do Santos, sou torcedor do Corinthians. Então teve isso aí. Talvez esse trabalho de trazer o Curitiba. Interiorizar. Como o Curitiba, hoje aqui em Foz do Iguaçu você vê muitas camisas do Coxa. Sim. E do Atlético. Então, por quê? Porque o Curitiba veio para cá, o Curitiba é simpático aqui. Porque já se recebe imagens dos campeonatos todos estaduais e nacionais, Copa do Brasil, via TV. Todo mundo hoje tem uma TV a cabo em casa, tem um pay-per-view. Você recebe imagem do mundo inteiro. Hoje você vê, às vezes, mais jogadores com camisa do Manchester United, ou Real Madrid, ou Barcelona, do que com camisa de clubes brasileiros. Verdade. Isso é a influência da mídia que é muito forte, né? Então é importante que o clube trabalhe também no interior, que ele vá igual aqui, como vem a Foz do Iguaçu, para que divulgue mais e massifique a marca que ele tem, né? Valdir. E um agradecimento, doutor Nelson, deixa eu fazer aqui, porque inclusive eu vou deixar o programa agora, é o seguinte: ele falava a respeito do Curitiba estar aqui, do trabalho. Olha, o trabalho que o Curitiba tem feito aqui em Foz do Iguaçu e o atendimento para a imprensa é nota 10. Tá?
Hoje nós chegamos lá, eu, Júlio Afonso, o pessoal abriu o espaço para que a gente pudesse fazer as fotos. Aí eu pedi para fazer uma matéria antes, porque a gente tinha o compromisso aqui o rapaz atendeu a gente. O Kleina hoje não pode falar, porque ele vai falar na sexta-feira, e se eu abrir o espaço para ele falar agora, aí tem o pessoal da capital do estado, aí fica meio... Não, tá certinho, não tem problema. Olha, Curitiba, parabéns, o trabalho está sendo muito bacana. Respeito com a reciprocidade. E Valdir, e evidentemente que nós não temos aqui voz para fazer esse alarido todo mundial, sequer estadual. Mas na nossa microrregião, evidentemente, somado à Rádio Cultura, as demais emissoras de rádio, você faz um certo barulho. Muito melhor eu dizer aqui, eu como cronista, dizer o seguinte: putz, que bacana, Curitiba é simpático, veio aqui, nos tratou bem, o pessoal treinou na cidade, o jogador tirou foto, deu um autógrafo, o diretor deu uma entrevista, é bacana. Isso vai criando simpatias, isso vai plantando simpatias e rompendo. Talvez você não saiba muito bem, geograficamente, você tinha uma estrada duplicada para ir a São Paulo, de Londrina até Assis, e você não tinha completado a estrada boa para chegar até a capital do estado ainda. Então, quer dizer, você sempre teve um certo rompimento por uma série de interferências, né? Aqui o pessoal toma chimarrão, faz churrasco, aquela coisa toda e tal. Por quê? Porque foi colonizada pelo gaúcho, sim, pelo catarinense que foi gaúcho e tal, aquela colonização que você conhece o processo todo. Mas estamos indo, que alguém tem, claro, curiosidade, nós temos bastante aqui, nós iríamos longe com o programa. Só para te interromper mais uma vez, você fala sobre alcance, micro-região, deixa um de nós falar uma besteira aqui para você ver se em 1 minuto nós não estamos na Globo.com, não sei o quê. Hoje não tem mais distância. Valdir, todo mundo, nós estamos aqui sendo vigiados pelo mundo inteiro, através dos escutas, do pessoal. Eu não sei se você já viu o balanço esportivo da Central Nacional de Televisão, que um dos âncoras, ou o âncora maior, é o Osmar Antônio, e nós apresentamos. Tomara que a televisão abra um espaço maior para nós. Os caras botam um programa de pesca lá. Na hora, né? Nada de audiência naquela piscirica lá, nós temos que se esgoelar para subir. Mas tudo bem, o Rodrigo. Meia hora a mais para nós, Rodrigo. Meia hora para nós a mais lá, Rodrigo. Aliás, doutor Nelson, você vai estar lá domingo, né? Peraí, é uma coisa que eu quero conversar contigo. 12 horas, 12 27. Já respondeu, né? É você e o Cristiano que são os patrões. Então o negócio é o seguinte, Valdir. Está no Peru, olha, que beleza. Está no Peru? A filha do Cristiano está competindo no esporte, beisebol. Você acredita? Que já vai para o Peru, para a competição lá. Mas o Cristiano é tudo. Saiu tudo. Ao contrário. Como é que é aqueles negócios? Como é que é aqueles neurônios do Cristiano? Assim, uma filha, não tem. Bom, mas enfim. Grande vereador. Quem foi o grande Cristiano? Menino que foi o maior número de votos lá em Curitiba. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Valdir, foi uma agonia muito grande 2015 para Curitiba. Sim, né? Sim. Começa aquele negócio e se o campeonato, primeira rodada, se o campeonato terminasse hoje, o Curitiba está na segunda rodada, se o campeonato terminasse hoje, o Curitiba ia para a segunda divisão, e nós fomos, amigo, faltando muito pouco para chegar, 2 rodadas, a gente conversava com certo conforto, como diz no interior, de dizer o seguinte: não, Curitiba se salva. Eu acho que fica Vasco, eu acho que fica Joinville já foi, eu acho que o Vasco não passa aqui, e o Avaí, isso e tal. Bom, na última rodada o Curitiba estava salvo por qualquer combinação de resultados. Sim. Mas é muito pouco, né? É pouco. É muito pouco, né? Para um time com... Não pode. Ser campeão é difícil, a gente sabe disso. Não vai ser campeão sempre, a gente sabe disso. Mas ver um time muito tímido, para não estar disputando só para não cair, é muito pouco. Não pode. Eu acho que o Coritiba, a grandeza do Coritiba não permite esse tipo de comportamento técnico do time. É lógico que todos os grandes passam um aperto de vez em quando, bate ali entre os 4, raspa a trave. Você vê, o Vasco caiu 3 vezes na última década, nos últimos 10 anos, né? Botafogo caiu, Atlético Mineiro caiu, Corinthians caiu, Palmeiras. Mas isso tem que ser... O Vasco já virou rotina, nós não podemos virar Vasco da Gama, né? É isso que eu falo, a gente tem que valorizar o que temos do Estado.
E quando o cara fala em Vasco, parece que está falando, mas peraí, caiu 3 vezes em 8, 10 anos. Então é uma... Não tem estrutura nenhuma, não praticamente. tem estrutura nenhuma. O Coritiba, ele tem que lutar pelo título da Sul-Minas. Acho que para esse ano talvez não, porque é uma Copa muito mal organizada até o momento. Acho que tem que ter sido feita... Mas eu acho que o grande valor da Sul-Minas, Valdir, não sei se você concorda comigo, é esse embrião de se criar uma liga. Mas tinha que se organizar melhor. Tem que se organizar melhor. Né? A liga eu acho interessantíssima a criação dela. Porque o Clube dos 13 já foi. Já né? foi. Agora, o que não pode é fazer uma competição já com sobreposição de datas. Quer dizer, não dá. sinônimo de má organização. Aí você começa uma competição descredibilizada. Né? Se fizéssemos uma coisa sem essa intenção única de peitar CBF e federações, marcando para 2017, de uma forma independente, mas fazendo uma coisa racional, teríamos prazo para a televisão pagar mais para a transmissão, para conseguirmos melhores patrocinadores. Do jeito que está, a televisão entrou simplesmente para não perder a vaga dela ali. Não vai pagar praticamente nada, não vamos conseguir patrocinadores. E podemos comprometer tecnicamente nossas participações nos campeonatos regionais. Então, isso não é uma coisa racional. Se fosse para o ano que vem, sim, faríamos uma coisa com datas todas pré-definidas, sem atropelo, sem nada. Mas a Liga ainda é uma coisa boa. Eu acho que nós temos chance esse ano do Coritiba, se Deus quiser, de fazer uma campanha muito boa, buscar o título regional, porque nós temos que valorizar aquilo que é nosso. Nós temos 50% de chance de ganharmos o primeiro título do ano no campeonato regional. Isso aí te deixa respirar melhor para as outras competições. Aí você faz uma pontuação aqui ou ali para jogadores e terminar uma boa disputa de Copa do Brasil, uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, para não ter esse negócio, faltando 3 rodadas, ficar todo mundo sufocado. Eu acordava, até hoje eu estou desorganizado biologicamente, 4h30 da manhã eu estou acordando ainda. Eu acordava assim, dava aquele sobressalto e começava a pensar dormindo, aí ia para o computador fazer conta. E ninguém aguenta isso. Sabe, porque você imagina o martírio, você imagina uma série de situações, técnica, financeira, do torcedor, do clube, do jogador. Pô, se cair, quem que eu vou trazer para cá ano que vem? O cara não vai querer vir, você perde a condição de trazer um jogador de boa qualidade técnica, não vem, né? E aí, como é que vamos remontar tudo isso? E se não subir no ano que vem, como é que faz? É uma tortura mental que... Para quem tem um pouquinho de responsabilidade, sabe, você perde noite de sono, você emagrece, você... É uma loucura. Eu não quero mais passar por isso. Passei por isso 3 vezes no Cruzeiro em 18 anos. Em 97, nos salvamos na última rodada na Vila Belmiro, na última rodada e indo embarcando para o Japão para disputar o Mundial de Clubes. Olha que incoerência. Verdade, né? Lembro disso. No time. Aí depois passamos em 97, que ganhamos o último jogo de 6-1 do Atlético Mineiro, e outro 94. 94 era jornalista, cobria o Cruzeiro e viu o sufoco que era a possibilidade de uma queda para a segunda divisão. Ok, são 12h33, Osmar, obrigado, hein? Não, eu que agradeço, realmente foi uma honra participar aqui do programa contigo. Uma honra poder falar aqui na Rádio Cultura. Nós fizemos o seguinte de propósito hoje, nós temos um horário específico, que também a gente fala só de esportes e tal, horários específicos para isso. E tem o contraponto que digamos, voltado mais para as coisas sociais, ligado ao mundo político, de Foz do Iguaçu, as questões de segurança, as questões da nossa economia, focando muito... Mas eu quis... Estava te ouvindo ontem. Eu quis fazer esse programa hoje, tal qual nós fizemos, até para o nosso ouvinte, torcedor de futebol, ter uma ideia mais apurada do que é uma organização de um grande clube que disputa o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, que no meu caso Curitiba. Valdir, obrigado pela tua presença aqui. Doutor Nelson, o prazer é nosso, estamos aqui à disposição até o dia 24, quando precisar, estamos prontos para atendê-los. Eu acho que esse tipo de interação com o povo da região, com o torcedor de futebol, não só do Coxa, mas aquele que gosta do futebol, é muito importante. Esse espaço que foi aberto dá a nós entrevistados a condição de falarmos abertamente e com detalhes sobre tudo aquilo que está em discussão na mesa. Não é
com cortes, com resumo, com meias palavras. O torcedor compreende, ele passa, inclusive, a respeitar mais o futebol diante de um papo como esse. Ok, a Rádio Cultura vai se sentir muito honrada, Valdir, eu vou te pedir isso no ar, se você presentear a Rádio Cultura com uma camisa do Curitiba. Nós vamos ficar muito honrados com isso, vamos guardar esse regalo. Autografada. Opa, muito obrigado. 12h35, eu vou só para um pequeno intervalo e daí vamos ter que assinar no rodapé o final do programa, né, senhores? Tu falaste pouco hoje, você que é mineiro, mas normalmente você é mineiro de onde? De Curvelo. Curvelo, depois de Sete Lagoas, conheço bem. Depois de Sete Lagoas. Então, depois do intervalo, nós vamos terminar o programa.